de tudo. Tudo o que acontece nesse nosso querido e grande país que se chama Brasil. E vamos às manchetes com ele. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde você. Obrigado pela sua companhia. Vamos sim, Brasil. Vamos aos principais destaques de hoje. Começando com a Folha de São Paulo. Vaticano inicia adeus a Francisco e igreja se prepara para o conclave. O Estado de São Paulo. A auditoria aponta gastos fora do orçamento e riscos à economia. Valor Econômico São Paulo. Com tarifas dos Estados Unidos, FMI reduz previsão de expansão global em 2025 de 3,3% para 2,8%. O Globo Rio de Janeiro. Convidado por Lula, deputado recusa ministério após 12 dias e expõe governo frágil. O Dia Rio de Janeiro. Diversas áreas. Feirão no metrô da Carioca reúne mais de 2,6 mil vagas. Correio Brasiliense. Entre o luto por Francisco e os novos rumos da Igreja Católica. Estado de Minas. Papa Francisco, as últimas missões. 0 hora Rio Grande do Sul. Supremo aceita denúncia contra mais 6 pessoas por envolvimento com trama golpista. Diário de Pernambuco. Pré-colapso de Jucazinho impacta o abastecimento. Jornal do Comércio Pernambuco. Autoridades e fiéis reúnem-se para o último adeus a Francisco. À tarde, Bahia. Mais 3 avenidas da capital terão motofaixas. E finalizando o Diário do Nordeste no Ceará, 5 edifícios correm risco de desabamento. Valorize o jornalismo profissional e compartilhe informação de qualidade. Muito bem, essas foram as manchetes dos principais jornais do país para hoje. Repito, uma quarta-feira, 23 de abril de 2025. São 15 horas, 7 minutos no ar, o Comunidade em Ação. Editorial do dia com Wilson Brasil. Muito bem, meus amigos, minhas amigas ouvintes, cada dia que passa, e especialmente quando você visita qualquer local de saúde aqui em Vitória da Conquista, é que você vê a necessidade, a carência, a importância dessa visita, dessa aproximação com a prefeita, com o governador do estado. Se o senhor sair da sua casa nesse momento, for fazer uma visita ao hospital de base, for fazer uma visita à UPA aqui em Vitória da Conquista, e se você fez ou vai fazer uma visita aos postos de saúde de Vitória da Conquista, vocês vão observar que Vitória da Conquista está doente. Você chega na UPA de Vitória da Conquista, você se assusta com a quantidade de pessoas que você vê, e você não precisa nem fazer exame, não. Todo mundo procurando ali um médico, a saúde de qualquer forma, e você vê a aparência de cada um, estão doentes. Pessoas tossindo, dor de cabeça, gripe. Olha, é uma coisa terrível, infelizmente. E quando a gente vê um quadro como esse, chega no hospital de base e vê a quantidade de ambulâncias chegando e saindo, você vê a importância, a necessidade dessa visita, dessa aproximação da prefeita com o governo do estado. Porque se o município não consegue bancar isso, mesmo porque não vai conseguir mesmo, nós atendemos aqui um pool de municípios que vem aqui para a Vitória da Conquista com seus enfermos, nós ainda atendemos um público muito grande do norte de Minas Gerais. Então a gente precisa unir forças e acabar com esse partidarismo louco que nós temos aí. É fulano, é ciclano, é fulano. Não, agora está na hora de dar as mãos e procurar solução para diminuir ou acabar de uma vez com tantos problemas de saúde que Vitória da Conquista, que o munícipe está passando, a situação que eles estão passando. É preciso que urgentemente alguém faça isso. É preciso que os vereadores saiam um pouco dos seus gabinetes, Dilson, e comecem a visitar os postos de saúde, os hospitais de Conquista, as UPAs, etc., para ver a situação que estamos passando, que estamos vivendo. Ao invés disso, eu tenho com a matéria aqui do blog de Orlando Lima, que diz o seguinte: no segredo, vereadores, secretários e deputados não sabiam de agenda da prefeita de Conquista com Jerônimo, que foi articulada pelo presidente do Avante, o deputado Carleto.
Consta que, fora o governador, sua assessoria e meia dúzia de pessoas no entorno do gabinete da prefeita Sheila Lemos, do União Brasil, incluindo os 2 secretários que acompanharam a diretora-geral da Fundação Pública de Saúde, Hospital Isaú Matos, ficou cercada de segredo a agenda de ontem, 22, com Jerônimo Rodrigues no Centro de Operações e Inteligência de Segurança Pública, o espaço escolhido pelo governador para audiências com gestores do interior e políticos em Salvador, políticos. Em Salvador, quase ninguém do primeiro time xelista sabia. Não era do conhecimento da maioria da equipe da prefeita, nem dos vereadores e tampouco dos deputados ligados a ela ou à cidade. E quem sabia não podia falar. De acordo com o blog do Sena, é o que está no blog do Jolando, a audiência de Sheila foi articulada pelo ex-deputado e atual presidente do partido Avante, Ronaldo Carleto. Mais do que segredo sobre a reunião, a presença de Carleto ao lado da prefeita à mesa com o governador foi o que mais causou estranheza. Embora Carleto tenha sido candidato a suplente de senador na chapa de Cacá Leão pelo PP, ambos apoiados por ACM Neto, então candidato a governador, o ex-deputado não tem ou não tinha relação nenhuma política com a prefeita. Uma fonte declarou ao blog que esperava que a prefeita tivesse pelo menos informado aos deputados estaduais que são identificados com ela, a exemplo de Tiago Correia, do PSDB, que já esteve em gabinetes governistas este ano em nome de Vitória da Conquista. Vitor Azevedo, do PL, mesmo partido do presidente da Câmara de Vereadores, Ivan Cordeiro, da base xelista, ou Fabrício Falcão, do PCdoB, apoiador indireto por meio dos vereadores Luciano Gomes e Ricardo Babão, e interlocutor privilegiado da prefeita, também não sabiam da reunião. A informação, olha, se o Fabrício não sabia, né? A informação de fonte da mais absoluta confiança da prefeita chega ao blog em tom de indignação expresso por um palavrão, todos reticência com ela. Ela não chamou nem vereador, mas todo mundo em choque com Ivanildo e Carleto. A repercussão, até Ivana, presidente da Assembleia Legislativa, está indignada. Conclusão, ela podia chamar os empresários, os vereadores dela. O blog também procurou vereadores da base da prefeita para saber se foram informados da audiência. As respostas foram negativas, pelo menos ontem. Entre os principais conselheiros da prefeita no governo, a ideia é de que tudo que puder ser feito sem dar conhecimento prévio à imprensa é melhor, para que os adversários não saibam e não possam atrapalhar. Teria sido o caso da intervenção no Parque de Exposição de Teopampo de Almeida para a realização do São João. O segredo guardado de aliados sobre a conversa com Jerônimo foi pela mesma razão, temor de que houvesse interferência dos adversários e a audiência não acontecesse. Enviamos mensagem às 9h35 ao chefe de gabinete Ivanildo da Silva, dando conhecimento da redação de matéria sobre o assunto e pedindo manifestação da prefeita. Até a publicação da matéria às 12h07, às 12h07, não obtivemos resposta. Se vier, poderá ser incorporada ou incorporada no texto. Muito bem. Uma ciumeira total. Nós falamos aqui que ela disse que está aqui para construir pontes e não muros. E a gente, mais do que nunca, sabe da necessidade, da urgência dela dar as mãos com o governo, com o presidente da República, pelo bem de conquista, pelo bem dos munícipes, pelo bem das pessoas que estão aí, às vezes, sem ser atendido, porque não tem vaga, Deus. É muita gente. A gente chega naquela UPA, a gente chega no hospital de base, a gente chega nos hospitais de conquista, a gente chega nos postos de conquista pela manhã, é uma multidão de pessoas procurando atendimento. É uma coisa horrorosa, uma coisa triste de se ver, infelizmente. É preciso que alguém tome providências. Eu não estou querendo aqui defender ninguém, mesmo porque não tem nenhuma procuração para isso, de jeito nenhum. Não tenho também nenhuma procuração para defender absolutamente ninguém. Não andamos no cheque de ninguém, graças a Deus, não é?
Mas a gente fica preocupado quando vê o que estamos vendo. Os postos, a UPA, os hospitais completamente lotados de pessoas procurando por atendimento. Não tem dinheiro, dinheiro desapareceu. Virou uma verdadeira guerra, as pessoas estão doentes e gritando por socorro. Então nada mais certo do que o que a prefeita fez. Procura o governador do estado, amanhã procura o presidente da República, procura o Ministério da Saúde. Vamos procurar uma forma de atender as pessoas que moram nesse município. Chega de ficar sentado em gabinete trocando palavras sem realmente somar e nem cumprir com o dever do qual eles têm que cumprir, porque afinal de contas são pagos para isso. Eu não estou, mais uma vez, não estou aqui acusando ninguém e nem tampouco defendendo absolutamente ninguém. Mas nós não podemos ficar sentados esperando o barco pegar fogo para depois você pedir por ajuda dos bombeiros. Temos que procurar, antes de qualquer coisa, temos que procurar fazer com que nada disso aconteça. É lamentável. Hoje, quando eu cheguei na UPA, inclusive alguns funcionários atendendo contra a vontade, não podemos nem criticá-los, devido a tanta gente, a um clima de doença que tem nos hospitais, todo mundo tossindo, todo mundo gritando de dor. Um absurdo o que a gente vê em Vitória da Conquista. E eu tenho certeza que Vitória da Conquista, como exemplo de cidade na Bahia, não quer isso, não gosta disso, não precisa disso. É necessário que alguém tome providências, mas para o mês passado, o ano passado, o mais rápido possível. As eleições já passaram, já não existe mais, as eleições agora são em 2026. Pelo amor de Deus, desçam do palanque, desçam do palanque. Um bocado de abobrinha conversando besteira, fazendo discursos, usa as tribunas para xingar fulano, ciclano, beltrano, mas não toma nenhuma atitude. Esta é a realidade. Não tomam nenhuma atitude em defesa desse povo. Chega disso. É preciso que a gente tome vergonha na cara e, na hora de dar um voto, escolher com mais critério. Porque, como está aí, estamos colocando pessoas que não têm nada a ver com compromisso com os munícipes e com Vitória da Conquista. E a prefeita deu a mão ontem, conversou com o governador e tem que conversar com o presidente Lula. Não importa qual seja o partido que ele pertença, a gente precisa trazer algo para defender nossos irmãos conquistenses e nossos irmãos do sudoeste do estado, ou quem estiver precisando de saúde, porque o SUS não é nada mais, nada menos, o SUS é universal. E a gente precisa que essas pessoas sejam atendidas. E se você duvida, faça uma visita agora à UPA. Você chega na porta, você não quer entrar. Você tem medo de adoecer só em entrar lá. O quadro que você está vendo lá. Então a prefeita agiu corretamente. Agora, com relação a segredos, por mim, tem nada a ver. Tem nada a ver absolutamente. Cada qual faça o seu trabalho. E muitas vezes, se você anuncia que vai fazer algo, realmente alguém aparece para atrapalhar e ela está certa com relação a isso. Foi ela e o Ivanildo. Pronto, um abraço. Espero que colha resultado com essa visita, não é? Espero que colha resultados positivos para a Vitória da Conquista. Dilson Bebê. Pois é, Brasil, aquela coisa. Minha avó sempre falava que às vezes você vai fazer algo na sua vida e você pede palpite. E às vezes você deixa de fazer alguma coisa que seria bom lá na frente por causa de palpites. Então, realmente, se ela procurou fazer em segredo, porque algum motivo ela tinha e preocupação também. Então, eu acho que eles devem respeitar essa decisão dela e procurar trabalhar junto com ela em prol da nossa sociedade. É isso que tem que acontecer. Muito bem, são 15 horas 19 minutos. Quero lembrar a todos que nesta quinta-feira, às 15 horas, vamos entrevistar o ex-presidente da UPB e ex-prefeito de Belo Campo, seu José Henrique Tigre, conhecido por Quinho, a partir das 15 horas. Sintonize no 87.9 Melodia FM, programa Comunidade em Ação. E se você quiser interagir conosco, o nosso telefone é o 3... Dá o seu telefone aí, meu amigo Bebê. 3201 8071. 3201-8071. 3201-8071. Se quiserem interagir conosco, fica completamente à vontade. Amanhã estaremos entrevistando o ex-prefeito de Belo Campo e o ex-presidente da UPB, o senhor Quinho, conhecido por Quinho, ele que tem o nome José Henrique Tigre. São 15 horas
20 minutos, estamos apresentando o Comunidade em Ação. Brasil, tem umas curiosidades aqui. Notícias solo. Notícias do dia ano 9, do ano 9, número 3077, dia 23 de abril de 2025, uma quarta-feira. Datas comemorativas: Dia da Língua Inglesa nas Nações Unidas, Dia do Idioma Espanhol nas Nações Unidas, Dia do Serralheiro, Dia do Torcedor corintiano. Ah, rapaz, agora sim, agora sim captei a vossa mensagem. Divino Guru. Divino Guru. Isso foi Irênio Magalhães, não, Irênio, meu amigo Irênio que mandou isso aí pra gente. Ah, tá, e aí dando continuidade. Dia Nacional também da Educação de Surdos, olha que legal. Dia Nacional do Choro, Dia Mundial. Rapaz, esse dia do Mundial do Choro vamos deixar ele pra mais pouco do acabar os campeonatos. Dia Mundial do Escoteio, que muita gente vai chorar, né? Dia Mundial do Livro e dos Direitos do Autor. Muito bacana aqui. Dia 23 aí, comemorando com essas datas aqui, apesar do dia do torcedor corintiano. Parabéns aqui ao nosso Wilson Brasil por ser torcedor do corintiano e a todos os torcedores do Corinthians. Então, nosso dia tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É isso aí, Brasil. Muito bem, olha, cumprindo com o seu papel, aliás, muito bem, na tarde dessa terça-feira, na tarde de ontem, o presidente da Câmara Municipal de Vereador, Ivan Cordeiro, do PL, se reuniu com o presidente da Associação das Indústrias de Vitória da Conquista, Sr. José Luiz Mendes Marinho de Andrade, para discutir soluções urgentes para o tráfego nas principais entradas e saídas de Vitória da Conquista, com ênfase na situação crítica da rotatória do centro industrial conhecido como Trevo da Morte. Olha, até que enfim alguém lembra disso. Eu vou contar uma pequena história aqui para que os nossos ouvintes, que têm boa memória, com certeza vai entender e vai acompanhar e vai me dar razão. Se não quiser, fique à vontade. Se não quiser gostando também, peça mudar de frequência aí. Fique à vontade. Então é o seguinte. Vitória da Conquista, antes de 95, 96, Vitória da Conquista, se você viesse do Rio de Janeiro, era uma vergonha. O que você via de resto de material de construção, animais mortos na beira das estradas, era uma coisa horrorosa. Se você viesse de Anagé, do mesmo jeito. Além da nuvem de urubus que você via do lado esquerdo, vindo de Anagé para a Conquista, você encontrava restos de materiais de construções nas laterais das pistas. Os carroceiros jogavam ali, os condutores de veículo animal jogavam ali, deixavam lá, também animais mortos, mamoneira, uma coisa horrorosa. O cidadão que vinha de Barra do Choça, meu Deus, quando entrava ali, que hoje tem um anel viário, era só mau cheiro, esgoto ali a céu aberto, uma porcaria o que se viu ali na Presidente Vargas. Quem vinha de Jequié, do mesmo jeito, Lagoa das Flores, era completamente abandonada. Era resto material, mamoneira, árvore caída, um absurdo. Graças a Deus hoje mudou. Hoje você vem do Rio, você já encontra ali o Atacadão, você, depois do Posto Benito Gama, você encontra ali o Pé de Galinha, um abraço aqui para Mazinho. Você chega a ver a Polícia Rodoviária Federal e na sequência vê aquela construção do lado direito dos lojistas ali, muito bonita e muito bem arrumada, ver as pistas nas laterais asfaltadas. Se você vir de Jequié, você já vê a Lagoa das Flores bem melhor do que era antes. E se você vem de Anagé, você já pega aquela rotatória, já tem ali o Atacadão de um lado, já tem mercados de outro, completamente diferentes. E agora o presidente da Câmara quer melhorar isso, quer melhorar o que está aí, quer melhorar, por exemplo, a Lagoa das Flores, aquilo ali é um absurdo. O que tem tirado de vida de pessoas ali na Lagoa das Flores, especialmente daquele trevo ali, tem aquele viaduto, aquele trevo que é no centro industrial, aquilo ali tem que ser pensado com muito carinho. E, felizmente, o presidente da Câmara está chamando para si essa responsabilidade. Porque, Dilson, se deixasse tudo a cargo do prefeito ou da prefeita, também fica difícil. Claro. Os vereadores têm que intervir com ideias, não é? Levando para a prefeita algo que ela possa resolver. Algo importante que ela possa resolver. Parabéns aí, Ivan Cordeiro, por essa iniciativa de trazer o presidente da associação, deixa eu ver aqui o nome... Deixa eu ver aqui, José Luiz Mendes Marinho de Andrade, né? Presidente da Associação das Indústrias de Vitória da Conquista, a ENVIC. E dando seguimento aqui, durante o encontro, Ivan Cordeiro reforçou a importância da audiência pública para essa, que será realizada no próximo dia 28 de abril, com o objetivo de debater medidas de infraestrutura que atendam o crescimento urbano e industrial da cidade. Essa audiência será um marco. Precisamos de participação de todos
da comunidade, empresários, governo e legisladores para garantir soluções concretas. Essa é uma pauta que ultrapassa bandeiras partidárias. Trata-se de preservação de vidas e de mobilidade urbana. Verdadeira mobilidade urbana. Porque tem gente brincando de mobilidade aí que eu nunca vi. Deixa cada loucura nesse trânsito de conquista aí, que Pelo amor de Deus. é uma coisa absurda. Aliás, quem devia estar tomando conta desse era o Capitão Lima, mas não. Não sei quem é também, não me interessa, deixa para lá. Então está acontecendo isso na nossa querida Vitória da Conquista. E lembrando mais uma vez, não se esqueçam, amanhã, a partir das 3 horas, o ex-presidente da UPB estará aqui no Comunidade de Ação. Lógico, vai ser uma honra recebê-lo aqui no nosso humilde programa, que não está no contra-cheque de ninguém. Portanto, meu amigo aqui, o palco da em Chico. Tá em Francisco. Dá em Francisco também. Muito bem. 15 horas e 26 minutos, Brasil. Olha, o Conquista, o SIMP convoca professores para a segunda marcha municipal em defesa da educação. Olha só, o Sindicato do Magistério Municipal Público, o SIMP, vai realizar nesta quarta-feira, dia 23, portanto, hoje, a segunda marcha municipal em defesa da educação. A concentração acontece na Praça Guadalajara, a partir das 8h30 da manhã, que foi da manhã, agora de manhã, né? Para quem não tem intimidade ainda com esse nome Guadalajara, é a Praça da Escola Normal. Isso, com certeza. O ato 20ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, coordenada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, e reúne pautas locais e nacionais. Através sociais do SIMP, Grace Reis convidou os professores para participarem do ato. A marcha vai percorrer as ruas do centro, parando na porta da prefeitura, onde será feito um momento de falas livres. As pautas também da manifestação fazem parte, em sua maioria, da campanha salarial de 2025, como um pagamento imediato de reajuste de 6,27%, conforme a lei do piso, retroativo de janeiro, recomposição do plano de carreira com devolução dos 13,25%, pagamento integral da regência de classe, 10% regular e 20% para classes com alunos especiais. A melhoria da infraestrutura das escolas também fazem parte das reivindicações. A marcha também, Brasil, abrange pautas nacionais de educação que são de abrangência nacional, como defesa da escola pública, gratuita, laica e de qualidade socialmente referenciada, fim do projeto Escola Sem Partido e o fim da escala 6 por 1. Tudo bem, tá aí, que bom. Aliás, esse movimento é uma ferramenta que os sindicatos têm que usar. Sim. Tem que chamar a atenção das coisas que não estão corretas. O sindicato existe para isso. O que não pode é sindicato pelego, não é? Capenga. Não é capenga, aí não pode. Mas o sindicato tem que fazer isso, é o papel dele, está fazendo o papel dele. Tem que trazer ao público o conhecimento e nosso microfone está aqui aberto. Sim. Aí para o sindicato que quiser vir, fique à vontade. Um abraço aí para o sindicato do SIMP, aqui, Vitória da Conquista, que tem feito um trabalho interessante e que vale a pena ser observado. São 15 horas e 29 minutos, nós vamos a um bloco de apoios e na volta nós vamos falar, a prefeita, ela sancionou uma lei, olha só que coisa interessante e que coisa positiva. A gente sabe, não vamos aqui dizer nomes, claro, mas a gente sabe que tem pessoas e tem políticos que aprovam muitos shows em seus municípios e não quer nem saber o que eles trazem para a população. Porque muitas vezes um show não traz só a música, né? Não traz só a sua qualidade musical, traz outras coisas que não prestam. E a prefeita sanciona a lei que proíbe contratação de shows com apologia ao crime e ao uso de drogas. Você sabe que tem uns artistas aí que só falta pegar o cigarro ou sei lá, aquele pó branco e dar para as pessoas aí. Né? Graças a Deus, isso está aqui, está sendo proibido, espero que cumpram isso, que não é possível, além de você pagar com dinheiro público um show, ainda vem o cidadão trazendo o que não presta para a Vitória da Conquista. Mas vamos rapidamente a um bloco de apoio e a gente volta daqui a pouquinho.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros. Rua Correia Leite, 44, Centro. Telefone 3421-2734. Muito bem, estamos de volta, como eu falei, igual o coice de pulga, não é disso? Rapidinho. Rapidinho. Então, olha aqui a matéria que é interessante. A prefeita Sheila Lemos, do União Brasil, eu não sei até quando do União Brasil, sancionou nesta terça-feira, do dia 22, a Lei 2.982/2025, de autoria do vereador Edivaldo Ferreira Júnior, que proíbe a contratação de shows, artistas ou eventos abertos ao público infanto-juvenil que promovam apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas. A medida visa proteger crianças e adolescentes de conteúdos inadequados em eventos promovidos ou apoiados pela administração pública municipal. A nova legislação determina que todos os contratos com artistas para apresentações com acesso ao público infanto-juvenil deverão conter uma cláusula proibitiva quanto à veiculação desses temas. Mais do que justo. Né? É verdade. A gente vê que os shows que vêm para nossas cidades agrega muita coisa boa, como divisas, né? Que aumenta muito o fluxo da rede hoteleira, vendedores ambulantes, muita coisa boa, mas também agrega muita coisa ruim. Mas eu acho, Brasil, também uma fiscalização que fica até um pouco difícil, porque tem muitos shows fechados e geralmente a fiscalização fica um pouco difícil de adentrar nesses shows para poder fazer essa fiscalização. Mas a prefeitura está de parabéns aí, tem que realmente coibir esse tipo de atitude. É verdade. Eu me lembro que é do meu tempo e do tempo do Dr. Ebenezer, que aqui em Conquista nós temos aqui o Cine Conquista, o Cine Madrigal, não sei se na mesma época, talvez não. Talvez o Trianon foi na mesma época do Madrigal. Nós temos o Cine Glória, o Cine Hits, que era onde era o prédio do Rádio Clube. Também fui lá no início, talvez as pessoas não lembram muito. A gente tinha também um cinema aqui na Rio Bahia, aqui na Integração. Eldorado. Era o Cine Eldorado. Mais tarde saiu um cinema onde é a Igreja Universal, ali na feirinha. Trianon. É o Cine Trianon. Pronto. Olha só, eu me lembro porque eu estudava aqui no Onísio Teixeira. Uhum. E muitas vezes nós filávamos aulas para ir ver um cowboy lá com o Randolph Scott, com o Gary Cooper, aqueles cowboys americanos que a gente gostava muito, que tem hoje até que eu gosto, eu vejo no YouTube. Uma ferramenta que a gente ganhou de presente assim, que eu nunca... Coisa bacana no YouTube, viu? Sinceramente, eu gosto demais. E eu vejo esses filmes, quando eu não estou fazendo alguma coisa, eu estou vendo filme antigo lá no YouTube. Interessante. Essa semana mesmo eu estava vendo filme de Rockland, de Danny Altry, de Rex Allen, de Monty Alley, de Roy Rogers, entendeu? Sim. De Opalong Cassidi, de Durango Guido. Eu estava vendo esse filme antigo, preto e branco ainda, estava ouvindo. Quando eu não estou fazendo outra coisa, eu estou fazendo isso lá em casa. Também me toco no meu quarto lá e pronto. Um verdadeiro naftalina. É verdadeiro naftalina.
Então, olha só, naquela época que eu estava aqui no Anísio, ou mesmo lá no Marcelo Rangel Pestão, naquele colégio que tem lá com a frente, lá para Rio Bahia, quem diz isso até hoje, eu saía, meu amigo Jonathan, operador aqui da nave, eu saía para ir para o cinema, ver aqueles cowboys. Mas até aqueles cowboys, porque tinha aqueles tiros lá, matava os índios, aquela coisa toda, e que a gente não entendia nada e achava era bonito, né? Mas tinha muito tiro, significa que tinha muita morte também. Então os cinemas vinham ali embaixo, proibido para menores de 14 anos. Bom, eu tenho há muito tempo que eu sou comprido pra caramba, e eu ia para lá e tinha lá um agente, não sei como é o nome, um agente, sei lá, não sei. Tinha um agente lá da justiça que ficava olhar quando desconfiava e pegava seu RG, sua identidade, né? Cadê seu documento que comprova a sua idade, né? Geralmente eu passava, porque eu sempre fui cumprido, eu engrossava a voz e passava lá, mas eu era menor também na época. E muita criança não entrava, muitos garotos não entravam. Mano, caramba, hoje, por isso que eu falo, olha só o que trouxeram pra gente. Hoje, até há pouco tempo atrás, nós tínhamos aqui um cinema que era o Cine Glória, que só passava filmes pornográficos. Rapaz, tu chegava lá, tu encontrava todo tipo de criança lá dentro, ninguém falava nada. Que coisa! Onde é que nós vamos parar? Naquele tempo ainda, imagine hoje como as coisas estão. Então, é preciso que volte a organizar. Eu estava falando para a Jonathan aqui, foi gênio as pessoas que no início dos tempos criaram as normas. Olha, isso você pode, isso você não pode, né? E aí tem até alguns pastores que dizem o seguinte: o segredo de tudo é a obediência. Se você desobedece às leis da terra, você vai para a cadeia. Se você desobedece às leis de Deus, você vai para o inferno. Não é claro isso? Sim. Está claro isso. Então, a palavra correta é obediência. Obedeça. Obedeça. Se você tem um patrão, é ele que paga você, ele que coloca o leite através de seus esforços, claro, na sua casa. Ele vai, eu estou te contratando você fazer isso, isso e isso. Se for coisa lícita, tudo bem, vamos fazer. Se for ilícita, cai fora. Não é? Então é assim, a palavra-chave de tudo é obediência. Eu vi uns 3 pastores falando sobre isso, eu coloquei isso comigo, verdade. Se você desobedece às leis da terra, você é um fora da lei. Você não está caminhando no caminho correto. Você vai ser preso ou morto. Se você desobedece às leis de Deus, você vai morrer e ainda vai para o inferno, que desobedeceu às leis de Deus. Então, é por aí. E hoje a gente vê Deus com preocupação. A justiça não tem mais aquela vontade de cumprir com o seu dever, com a sua obrigação. Só se for provocada. Hoje, se tiver um espetáculo aí, você não vê nenhum agente de justiça lá. Se vê, só se tiver lá mascarado para ninguém conhecer. Mas ninguém vê. É impressionante. A gente vê muita criança, muitos jovens nesses lugares que não deveriam estar. Alguns shows, Brasil, aqui em Coquíssima, já teve um show que eu não me lembro agora, que o cantor. Ele não queria, ele não aceitava a permissão, ele não dava permissão à polícia participar lá, manter a segurança do show dele. Então, eu fico me perguntando, poxa, cadê as autoridades na nossa prefeitura, o sistema de fiscalização que aceita e aprova esse tipo de conduta do cantor? Poxa, claro que ali que está em primeiro lugar é a segurança do povo que está lá no show. Então, eu acho que cantor nenhum tem essa autoridade de querer embargar uma polícia militar, a polícia que dê segurança ao seu show, né? Então, eu acho que isso não pode acontecer. A fiscalização tem que estar em cima disso aí e repreender esse tipo de atitude. Isso não pode acontecer. Não pode. Muito bem, são 15 horas e 39 minutos. Está em discussão na Câmara dos Deputados um projeto de lei que propõe estender o prazo para que todo o país tenha acesso ao saneamento básico. O projeto de lei 4888/2024, ou para ser mais exato, o PL 4888/24, estabelece o ano de 2040 como nova meta para alcançar a universalização do serviço, substituindo o prazo atual previsto para 2033. Quem vai trazer isso para a gente é a Lívia Braz, que fala conosco diretamente de Brasília. Vamos ouvir.
Discussão na Câmara dos Deputados um projeto de lei que propõe estender o prazo para que todo o país tenha acesso ao saneamento básico. O PL 4888 de 2024 estabelece o ano de 2040 como nova meta para alcançar a universalização dos serviços, substituindo o prazo atual previsto para 2033. A legislação em vigor determina que até 2033, 99% da população deve ser atendida com abastecimento de água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto. No entanto, o novo projeto admite a possibilidade de prorrogar esse novo prazo por mais 5 anos, caso haja impedimentos técnicos, financeiros ou logísticos. O autor da proposta, o deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, argumenta que o cronograma atual é desafiador, especialmente para as regiões como a norte do país, onde as dificuldades geográficas e socioeconômicas tornam a implementação da infraestrutura mais complexa e cara. O projeto será avaliado de forma conclusiva pelas comissões de Desenvolvimento Urbano e de Constituição e Justiça e Cidadania. Caso seja aprovado nessas etapas, seguirá para votação no Senado antes de virar lei. Sancionada em julho de 2020, a Lei do Saneamento Básico atualizou o marco legal do saneamento básico no Brasil com o objetivo de ampliar a cobertura de água tratada e esgoto em todo o país. A meta principal da legislação é garantir até 2033 o acesso de 99% da população à água potável e de 90% à coleta e tratamento de esgoto. Entre os principais pontos da lei está a obrigatoriedade de licitação para a prestação dos serviços, incentivando a entrada da iniciativa privada no setor. O texto também determina que os contratos passem a incluir metas claras de universalização e melhoria dos serviços, com fiscalização da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA. A expectativa do governo e de especialistas é que o marco legal atraia investimentos de até 700 bilhões de reais e ajude a reduzir desigualdades históricas no acesso ao saneamento, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Reportagem Lívia Brás. Muito bem, são 15 horas e 42 minutos. Tá aí, a Lívia Brás trouxe pra gente essas novidades, né? Coisa que tinha que acontecer o mais rápido possível, tá jogando lá para 2040, ninguém merece. Mas eu vou pedir a Lívia que continue aí em Brasília, mas ela vai falar para a gente agora o seguinte, porque nessa quarta-feira, Dilson, está no Cartucho 2, nessa quarta-feira, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil e a Associação Comercial de São Paulo, a CSP, lançam oficialmente o Gasto Brasil, uma nova ferramenta para acompanhamento em tempo real dos gastos públicos nas esferas federal, estadual e municipal. Pense bem que ferramenta importante. Você ficar sabendo, por exemplo, nada contra, isso aqui apenas é um ponto de vista nosso, a gente fica sabendo, por exemplo, quanto Dona Gija está gastando. Não é? A gente fica sabendo, por exemplo, quanto nosso presidente está gastando. Eu não quero saber, senão fica tanta raiva. O cara fica com tanta raiva, mas é verdade. Mas olha só, está lançando agora uma ferramenta para acompanhamento em tempo real dos gastos públicos nas esferas federal, estadual e municipal. Isso é interessante, não é? Porque, olhe bem, quando você vai ver o impostômetro, se você abrir o impostômetro ali agora, você vai ver quantos trilhões o Brasil está arrecadando. Quantos trilhões nesses 5.570 municípios desse país está gerando para os cofres públicos do cofre público federal. E ninguém sabe. A gente sabe que está entrando esse dinheiro lá, mas não sabe como está saindo. Um dia desse um deputado... Sabe o valor da receita, mas não sabe o valor. Um dia desse um deputado aí teve a coragem de denunciar que tinha um tal do mensalão, que foi uma confusão danada, muita gente foi caçada, muita gente foi afastado, muito dinheiro foi tomado, mas depois que ia todo mundo inocente, mas não devolveram o dinheiro que tomaram. Pois é. Depois veio um tal de um dinheiro aí das Odebrecht, tá, essa coisa toda, tomaram o dinheiro, tiraram o dinheiro desse pessoal, depois disseram, não, era tudo engano, foi tudo brincadeira. É uma piada isso aqui. Portanto, a Lívia vai trazer mais uma vez para a gente, Dilson, Gasto Brasil, ferramenta de monitoramento de gastos públicos, será lançado em São Paulo. Vamos ouvir mais uma vez a Lívia trazendo para a gente essas informações. Nesta quarta-feira, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, e a Associação Comercial de São Paulo lançam oficialmente o Gasto Brasil, uma nova ferramenta para acompanhamento em tempo real dos gastos públicos nas esferas federal, estadual e municipal. O evento será realizado às 14h no histórico Pateu Colégio, localizado no centro da capital paulista. O evento também pode ser acompanhado pela internet, pelo YouTube da CACB. O Gasto Brasil funcionará por meio
de um painel eletrônico de LED instalado na fachada do edifício da associação comercial, que vai exibir os valores atualizados dos gastos do governo. A proposta é dar mais transparência à aplicação dos recursos públicos e estimular a conscientização da sociedade sobre o impacto desses valores no cotidiano dos brasileiros. A iniciativa segue os passos do já conhecido impostômetro, lançado há 20 anos, que mostra em tempo real a arrecadação de impostos feitas pelos governos federal, estadual e municipais. Agora, com o Gasto Brasil, será possível comparar os montantes arrecadados com os gastos realizados. Reportagem Lívia Brás. São 15 horas e 45 minutos. Quem está mandando um abraço pra gente aqui, lá diretamente de Biúna, Hernando Monteiro, ouvindo a gente. Ele e a família, sentado na sala e ouvindo a gente. Adivinha onde? Na TV, cara. Está ouvindo a gente e está mandando um abraço aqui para todos os seus amigos aqui do Vitória da Conquista. Bom, quem não conhece, quem não se lembra do Hernando Monteiro dos Santos. Ele é de Brejões, mas veio para a Conquista ainda garoto. E é irmão daquele conhecido de todos que era o motorista do Ney Ferreira. Misericórdia. Fui lá atrás agora. A Berez deu risada agora. Fui lá atrás. Era motorista do Ney Ferreira, chamava Lapinha. É o Teobaldo Monteiro dos Santos. Entendeu? É filho de seu Misael e Dona Adélia. Pronto, falei o nome da família toda e morava ali na Praça do Carvão. Sim, sim. Agora está em Biúna, São Paulo, e está ouvindo a gente. E vai ficar porque a Lívia Braz vai voltar agora. Está no cartucho 3 aí. A Lívia Braz está voltando aqui falando da Comissão de Agricultura. Mas daqui a pouco o Dilson vai falar também que morreu o sogro de Mazinho, do Pé de Galinha. Já faz algum tempo, a gente não tomou conhecimento, mas ele morreu atropelado exatamente num local que o Mazinho estava lutando para se construísse um quebra-molas. Olha, apoiou o candidato a vereador, apoiou o vereador, solicitou da Câmara, fez pronunciamentos na tribuna. Câmara, na tribuna. Pois é. Aqui nos meios de comunicação nos também. Meios de comunicação. Olha só o que aconteceu. Pedindo apenas isso. Apenas isso, um redutor de velocidade. Apenas isso. Se talvez tivesse feito, o sogro do rapaz estava vivo. Estava vivo. Mas não fazem. É por isso que eu digo, povo de Conquista, acordem na hora de votar. É por isso que eu estou dizendo, ó, como ficamos invisíveis antes das eleições. E como somos visíveis e procurados, caçados na época de eleição. Mas vamos ouvir a Lívia, daqui a pouco o Dilson fala sobre isso. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei de número 3678/21, que propunha a exclusão de áreas sujeitas a inundações periódicas da base de cálculo do Imposto Territorial Rural, o ITR. A medida visa beneficiar regiões onde a exportação econômica se torna inviável, mesmo que temporariamente devido às cheias. É interessante isso aqui, vamos ouvir mais uma vez com a Lívia Braz, de Brasília, para o Comunidade em Ação. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que propõe a exclusão de áreas sujeitas a inundações periódicas da base de cálculo do Imposto Territorial Rural, o ITR. A medida visa beneficiar regiões onde a exploração econômica se torna inviável, mesmo que temporariamente devido às cheias. Para o autor da proposta, deputado Pinheirinho, do PP de Minas Gerais, a cobrança do imposto nessas condições é incoerente. Ele destaca que o Pantanal, considerado a maior área alagada do planeta, será uma das regiões diretamente favorecidas. O bioma, que representa cerca de 1,76% do território nacional, está localizado principalmente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estendendo-se também ao Paraguai e à Bolívia. Seu ciclo de cheias ocorre entre os meses de outubro e maio, coincidindo com o período de chuvas. A proposta altera dispositivos da atual lei do ITR. De acordo com o texto aprovado, caberá ao Ministério da Agricultura e Pecuária certificar, mediante regulamentação futura, as áreas que se enquadram nos critérios para isenção, desde que solicitado pelo proprietário do imóvel. A tramitação do projeto é conclusiva e ainda seguirá para análise nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e Cidadania. Para que entre em vigor, a medida precisa também ser aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados e pelo Senado. Reportagem Lívia Brás. Muito bem, tá aí, são 15 horas e 49 minutos, lamentável, mas é a realidade. Olha, eu tenho uma matéria aqui, depois do Dilson falar sobre o sogro ali de Mazinho. Olha só o título: o assalto aos aposentados. Com 6 bilhões e 3 milhões foram roubados sob nossos olhos. Daqui a pouco falo sobre isso depois da fala de Deus.
Pois é, Brasil. São 15 horas e 50 minutos. Está aqui, eu vou mostrar aqui a foto do sogro de Mazinho, né? Que vocês possam ver, né? Senão a pessoa ainda nova ainda, né, Brasil? Esse, ele dizendo aqui, que é o sogro dele, que morreu na BR-116. Vítima do atropelamento de um caminhão que acabou atropelando, que ele vinha com a bicicleta dele e acabou sendo atropelado. É uma vergonha, é triste a gente dar esse tipo de notícia aqui. E ele que lutou tanto, né? Fica aqui nossos sentimentos, né? Ao nosso querido Mazinho, que lutou tanto por esse quebra-mola e acabou aí ceifando a vida do seu próprio sogro. Lamentável. Muito lamentável. Um abraço, meu amigo Mazinho do Pé de Galinha. Gente da melhor qualidade, homem trabalhador, cumpridor de suas obrigações, excelente pai de família e, infelizmente, tem que passar por isso. Como sofre o homem de bem nesse planeta. Olha, os números são estarrecedores. 6,3 bilhões desviados de quem menos pode perder. Enquanto escrevo esse artigo, como os senhores já podem observar, eu estou lendo, milhões de aposentados e pensionistas descobrem que foram vítimas não apenas de um golpe financeiro, mas de uma traição institucional sem precedentes. A operação sem desconto deflagrada nesta semana expõe as entranhas de um sistema que falhou precisamente com aqueles que mais dependem dele, nossos idosos e pessoas vulneráveis. O que testemunhamos não é um simples desvio administrativo ou uma falha pontual. Estamos diante de um esquema organizado e persistente que operou por 5 anos, sugando recursos de 37 milhões de beneficiários do INSS, com a conivência de servidores e a participação ativa de entidades sindicais e a omissão de autoridades que deveriam proteger o interesse público. Criou-se uma verdadeira indústria de pilhagem previdenciária. A matéria é extensa. Cansa para ler e se revolta com o cidadão que lê. Mas ele está aqui. É algo triste, está na Política e Resenha, postada em 23 de abril de 2025. Se você quer tomar conhecimento disso aqui, que eu comecei a ler, é só você acessar o blog politicaeresenha.com.br. O assalto aos aposentados com mais de 6 bilhões de reais. É uma vergonha, como parafraseando aqui o Boris Casoy, Dilson Bebê. É verdade, Brasil. Fraude bilionária, né, do INSS. A gente fica triste, Brasil, porque tirar de quem não tem, né? Por que tirar de quem não tem? De quem mais precisa? É uma vergonha, isso é um absurdo e a gente lamentar essa situação. O presidente do órgão é afastado, né, após se tornar alvo de operação da PF, que investiga cobranças irregulares. Ele foi afastado, mais 6 funcionários do INSS, né? Esperar, segundo o ministro, diz que não pode colocar ele no fogo ainda, na fogueira, enquanto não averiguar o caso, não estudar o caso direitinho. Mas o ministro vai ter que tomar, assim, procurar resolver essa situação e mostrar à sociedade realmente o que está acontecendo. Muito bem, são 15 horas e 53 minutos. Estamos apresentando o Comunidade em Ação. Lembrando mais uma vez que nesta quinta-feira, 24 de abril, às 15 horas, o programa Comunidade em Ação da Rádio Melodia de Vitória da Conquista recebe um convidado especial, o ex-prefeito de Belo Campo e ex-presidente da União dos Prefeitos da Bahia, UPB, José Henrique Tigre, conhecido como Quinho. A entrevista promete abordar temas de grande relevância, como as transformações realizadas em Belo Campo durante sua gestão, destacando os avanços e desafios enfrentados no município. Além disso, Quinho compartilhará detalhes sobre sua trajetória até ser escolhido como presidente da UPB, cargo que desempenhou com destaque no cenário político baiano. Outro ponto de interesse será a discussão sobre suas aspirações políticas futuras, oferecendo ao público uma visão sobre seus próximos passos e projetos. O bate-papo promete ser uma oportunidade única para conhecer mais sobre a atuação de Quinho e sua contribuição para o desenvolvimento regional. Não percam. Sintonize 87.9, amanhã às 15 horas, Rádio Melodia de Vitória da Conquista, a rádio que conquistou gerações e a rádio que faz um programa sempre limpo, tranquilo, sem ofensas, onde você, de 100 a 1 ano, pode ouvir tranquilamente. Muito bem, vamos falar um pouco de futebol. Parece que teve surpresa ontem, 0-0 todo mundo, mas futebol não é comigo, futebol é com Dilson Bebê.
Muito bem, Brasil, muito bem, Jonathan. 15 horas e 55 minutos. Começando aqui com o campeonato da Libertadores, da Conmebol. Internacional que estava perdendo de 3-0 Brasil para o Nacional. O Nacional vacilou. O Inter foi lá e conseguiu empatar em 3-3. Colo-Colo empatou em 1-1 com o Racing. O Flamengo não fez gol. Ficou um jogo fraco, um jogo sem gols. Com a LDU de Quito, Flamengo 0, LDU de Quito. Já no Campeonato Sul-Americano, o Vascão também não fez uma boa atuação jogando em seu próprio estádio com o Lanús, empatando em 0-0. Um jogo muito ruim, muito fraco, né? Muito bagunçado. Infelizmente, o Vasco tinha feito um bom jogo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ontem, jogando completo, não apresentou um bom papel. É verdade. Agora a gente tem que observar o seguinte. Tem uma coisa interessante que a gente tem que procurar entender. Olha só, os torcedores de futebol do Brasil, Sim. Ele quer ganhar todas. Ele quer ganhar todas. Por exemplo, Tá mal ontem acostumado. saiu vaiado o Carille do Vasco. Sim. Olha, Fábio você não Carille. pode fazer uma como é que é? Uma boa gemada, é isso o nome? É. Sem ovos. Sem ovos, né? Você não pode fazer um bom omelete, Um sem, bom ovos. omelete sem ovos. Você não pode fazer. Eu vi um pouco do jogo hoje pelo YouTube, que eu pude ver o seguinte: o Vasco chutando, bola da trave, bola passando raspando, o goleiro fazendo cada defesa. Pelo amor de Deus, tem que entender isso. Mas o torcedor, Deus, quer ganhar todas. É muito exigente. Se o time sai do Sul, chega no Nordeste, perder, bota o treinador pra fora que perdeu pro time do Nordeste. Mas peraí, tá jogando fora de casa. Quem tá em casa tem a obrigação de ganhar. Verdade. Não pode perder. Um empate quebra o galho, mas não pode perder. O Flamengo deu um resultado melhor porque foi lá em Quito. Foi lá em Quito. Foi lá em Quito, 0-0. O Não Vasco foi já não ruim. foi tão bom porque foi em São Januário, o 0-0. Ele vai ter que jogar lá, e vai ser mais difícil. Só que o futebol hoje está nivelado. Acabou aquele negócio de jogo. Não, nós temos aqui o Ronaldo Fenômeno, não temos mais. O melhor jogador nosso hoje aqui no Brasil é Neymar. E o jogo não é joga jogado. mais. O Vasco pode até jogar melhor lá do que aqui. Exatamente, pode acontecer isso. Pode acontecer. Então futebol, mas ganhar todas ninguém nunca vai conseguir. Não vai mesmo. Nem o Santos de Pelé, nem o Botafogo de Garrincha ganhou todas. De vez em quando ele perdia. Eu já verdade. vi o Santos de Pelé perder de 5 pro Botafogo e Ribeirão Preto. Pelé e tudo, né? Com Pelé e tudo. Pelé, Zito, Mengavo, Pepe, aquela raça toda. Gilmar, Verdade. Mauro. E já viu o Botafogo perder para time igual o Bangu ou o Madureira, com Garrincha, Nilton Santos, Manga e etc. Mas quando você vai ver os comentários, sinceramente, mostra que o torcedor brasileiro, além de, claro, não estou generalizando, um bocado de bolha que não entende nada de bola, mas quer ganhar todas. Sim, é impossível. E lembrando, Brasil, que é dia 30 agora, portanto, hoje é 23, 30 da semana que vem, já começa o campeonato da Série B do Campeonato Baiano. E o Conquista, o SCPP, já começa jogando aqui com o Ipiranga, aqui no Lamonto Júnior, a partir das 15 horas da tarde. Não conta do nosso Ipiranguinha, né? Pois é. Que Ipiranga é o segundo time de todos os baianos. Muito bem, 5 horas e 58 minutos. Um abraço aí para o doutor Abelardo Fagundes, doutora Rose. Muito obrigado aí a todos os nossos ouvintes pela sintonia. Prometendo, se Deus quiser, com a permissão dele, voltar amanhã e trazendo o nosso convidado, Quinho, ex-prefeito de Belo Campo, aqui no Comunidade de Ação. Dilson, boa tarde. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde você. Obrigado pela sua companhia e pela sua sintonia. Amanhã estamos aqui aguardando por você. Abraço, até lá. Um abraço, fui, tchau. Toda a gente a sambar.